bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, recheadaço de informações pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo, que ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra você todos os dias. Se for a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nada que rola no dia a dia dos Gigantes da Colina. Dito isso, vamos aí às informações. Para começar, agora às 3 horas da tarde, o Vasco enfrentou a equipe do Guanabara City de Goiás e perdeu por 3-1. O Vasco tomou um gol logo ali no começo, uma saída equivocada do nosso goleiro Felipe Gabriel numa batida de escanteio. O juizão deu o gol, mas a impressão tem que a bola nem entrou lá ele. O jogador do Vasco tirou a bola em cima da linha. Algo parecido, até mais feio, que aconteceu no jogo do Palmeiras. A bola quica na trave fora do gol e os caras deram gol pro Palmeiras. O Vasco provou disso. O Breno Lopes empatou o jogo no primeiro tempo ainda, né? Porém, no finalzinho do segundo tempo, o Guanabara fez o 2-1, 3-1. O Vasco tomou 2-1 aos 44 e o 3-1 aos 50. Fato curioso, o Guanabara tinha um jogador a menos desde os 42 minutos do primeiro tempo. Então a equipe goiana jogou o segundo tempo inteiro, mais o finalzinho do primeiro com um jogador a mais, e meteu mais 2 gols no Vasco, que foi incapaz de marcar um gol com a equipe goiana jogando com a partida a menos. O fato também que chama a atenção é que Vasco e Guanabara haviam vencido na primeira rodada e seria uma disputa para quem terminaria a segunda rodada na liderança. O Vasco acabou perdendo para o Guanabara. A equipe do I9 joga com a equipe do Veloclube hoje às 17h15. O Vasco pode, inclusive, sair da zona de classificação a depender ali de saldo de gols, tá? Na última rodada, na sexta-feira, o Vasco vai enfrentar a equipe do I9, tá? O jogo tá marcado para as 19h30. O jogo entre Veloclube e Guanabara é um pouco antes, às 17h15. Então o Vasco já entra em campo sabendo o que precisa fazer para se classificar para a próxima fase. Tendência maior que, caso o Vasco classifique, seja na segunda colocação. E aí, isso te incomoda? Isso te irrita? Ou você não tá nem aí para a Taça São Paulo, para a Copinha? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vai estar com o time meio mexido aí. Alguns jogadores do Sub-20 estão integrando o time principal do Vasco e vão jogar as 2 primeiras rodadas do Carioca. Algo similar já aconteceu no ano passado. O Vasco até acabou caindo de uma maneira um pouco mais precoce. Beleza? Tá feito o registro. Agora vamos voltar para o futebol profissional. Falei no vídeo anterior de que Felipe Coutinho e o Ryan foram as ausências na representação de ontem e os homens chegaram hoje. Coutinho super estiloso, parecia que estava chegando para um rolê europeu com um chimarrãozinho na mão ali, todo na beca. O Ryan não, o Ryan já com roupa parece que estava chegando da barreira, já mais simples, mais tranquilo para o treino. E os 2 jogadores se reapresentaram, fizeram exame médico, foram para o campo fazer o treino. O Ryan já tinha feito exame médico antes, então já está o grupo 100% completo aí para o técnico Fernando Diniz fazer a carga de treino. Ryan, na foto pelo menos que o Vasco divulgou aí dos treinos de hoje, demonstrou uma certa exaustão, parece estar meio baqueado, meio cansado, mas é isso, tá? Um fato que me chamou a atenção, o Vasco divulgou algumas fotos e a primeira foram dos jogadores só usando regata. Se você der uma olhada na regata, desconsiderando a camisa de manga longa dos jogadores, eu acho que ela ficou um pouco melhor. Essa manga inteira, toda preta, sem detalhe nenhum, deu uma quebrada na camisa. Ela sem a manga, né, só com a golinha branca e a camisa em cinza com a cruz vermelha, acho que ficou legalzinha, mas essa manguinha toda preta aí deixou essa camisa bem sem graça. Mas enfim, é só mais um pequeno comentário que eu tô fazendo para vocês aqui a respeito aí da camisa. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Falando ainda a respeito dos jogadores, do elenco e tal, a esposa do Andrés Gomes fez um depoimento muito bonito nas suas redes sociais, a Juliana Giraldo, tá? Ela fez uma postagem sobre o sentimento que eles estão hoje de estar no Vasco, tá? Chegamos aqui há 4 meses e eles foram cheios de amor. Aqui onde vimos a manifestação perfeita do nosso bom Deus, porque os sim e os não em Deus são de bênção. Meu marido e eu nos sentimos vencedores do melhor título e é fazer parte do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que bênção conhecer um time de futebol cheio de uma história diferente, de uma verdadeira lealdade incondicional, cheia de superação.
Que alegria poder ver e viver o que é o amor e paixão de um verdadeiro torcedor. O Vasco é a clara definição de insistir, persistir, resistir e nunca desistir. Mas glória seja ao nosso Deus Todo-Poderoso por ser tão detalhista e especial, por sempre nos colocar em lugares onde nossos corações se alegram de alegria, né? Mas eu acho que a tradução deu uma falhada. Deve ser nossos corações se enchem de alegria. E aqui no Vasco é um desses lugares, tá? Um depoimento muito legal, muito bonito. Já deixa claro que a esposa dele está muito feliz de estar no Rio. Isso é um fator positivo para o Vasco comprar o jogador em definitivo e ele se quedar, né, como se chama em espanhol, né, dele ficar por aqui. E o Andrés Gomes também tá muito feliz, também comentou embaixo da postagem ali, minha querida esposa. Dá pra ver que eles são um casal assim, bem guti-guti, né, os dois são cristãos aí, então parabéns aos dois aí, a foto deles também ficou bem bacaninha, ficou bem legal. Felicidades ao casal e que o Andrés Gomes fique cada vez mais soltinho aqui no Vascão para desempenhar o seu melhor futebol. E aí, você gostou desses primeiros 4 meses do Andrés Gomes com a camisa do Vasco? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Vasco aí nas 4 finais da Copa do Brasil, considerando as semifinais e as finais contra o Corinthians, tá bom? Jogou muita bola, me surpreendeu muito também o Thiago Mendes, gostei do Ryan e tal, mas meu maior destaque seria o Andrés Gomes. E aí, em segundo lugar, eu botaria até o Thiago Gomes, que o Thiago Mendes foi mais constante nos 4 jogos, e aí embaixo o Ryan pelas semifinais ali com o Fluminense. Beleza? Tá feito o registro. Virando a chavinha agora, galera, queria falar com vocês a respeito de alguns temas aqui off-campo, tá? Fez muito sucesso a Vasco Corrida, que o Vasco lançou no final do ano passado em São Januário, né? Foram vários tipos de corrida, corridas mais curtas, corridas mais longas, foi um sucesso, muita gente correu, inclusive até que não era nem vascaíno, o Vasco pôde também ali, né, gerar uma receita ali, a galera ganhou premiação também, e a Vasco Corrida esse ano vai ser espalhada por todo o Brasil. A primeira sede da Vasco Corrida já está confirmada. Alô, galera de Manaus, se organizem aí, a Vasco Corrida está chegando. Prepare o tênis de vocês e a inscrição para participar. E o Vasco deve estar espalhando esse evento aí por todo o Brasil. Atitude bem legal, fortalece o marketing, fortalece a relação do clube institucionalmente com seus torcedores, principalmente agora off-Rio. Para quem não está acompanhando a corrida, cresceu de maneira exponencial, tem uns aplicativos fazendo muito sucesso da galera que é corredor. Hoje é uma das modalidades mais praticadas do Brasil, então é uma forma até do Vasco trazer outros tipos de torcedores para dentro do clube, e até aquela galera, né, que é Vasco meio assim, eu sou Vasco, mas não é aquele cara que acompanha tanto, mas é um corredor hardcore, então você aproxima um pouco esse cara de você também, além do marketing também, que é bacana, é importante, tá bom? Tá feito o registro para vocês. E falando em marketing, falando aí em retorno, o Vasco foi o 8º clube do Brasil com mais novos seguidores no Instagram, tá bom? Vou trazer para vocês o ranking dos 10 primeiros, dos 12 primeiros, pra gente dar, dos 10 primeiros, pra gente dar uma olhadinha, dos 12 primeiros, desculpa, pra gente ver. O Santos, né, com o fenômeno Neymar, né, o Neymar chegou no Santos ali e foi surreal a quantidade de seguidores que o Santos ganhou. O Santos ganhou só com a chegada do Neymar mais do que o Vasco tem nas suas redes sociais. O Vasco hoje tem 3.800.000 e só o Neymar botou aí 4.456.000 seguidores para dentro aí do Instagram do Santos. O Flamengo cresceu somente em 2025 3.306.000. Para de novo ter uma ideia, o Vasco ao todo tem 3.800.000. Só em 2025 o Flamengo botou 3.300.000 de novos seguidores para dentro. 3 milhões, tá? O Corinthians botou 2.398.000. Aí você vê uma discrepância pro resto, né? O quarto colocado foi o Palmeiras. O Palmeiras botou 537.000 novos seguidores no Instagram. O Cruzeiro botou 436.000. O Mirassol, que foi uma grande novidade, terminou o ano no G4. Muita galera não acompanhava, quis passar a ver o Mirassol mais de pertinho. O Mirassol botou 421.000 novos seguidores para dentro. O Remo, né, que fez muito sucesso aí, subindo da Série C para a Série B, botou 349.000 novos seguidores. E o Vasco, ali na 8ª colocação, 304.518. Aí o Bahia é o 9º com 261,
O Fluminense é o 10º com 227. O Santa Cruz, né, com o Thiago Galhardo, acesso também da Série C para a Série B. O Santa Cruz botou 192 mil novos seguidores e o Botafogo fechou ali na 12ª colocação com 145 mil, tá? Só para efeito de comparação, para não ficar me estendendo muito, só vou falar os clubes sem um número, tá? O Galo foi o 13º, o Sport 14º, o Inter foi o 15º, São Paulo 16º, o Grêmio 17º, Ceará 19º, Chapecoense 19º, o Ceará que foi 18º, e o Fortaleza foi o 20º. E ali, fora ali do G20, Curitiba, Paysandu, Vitória e o Z4 Barra, né? Curioso aí, time de Santa Catarina, botou 50 mil novos novos seguidores no Instagram. Te chamou a atenção algum desses números? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Virando a chavinha agora, galera, queria voltar a falar um pouquinho para vocês a respeito da questão de janela de transferência. Está passando para vocês aí na tela. O Johan Rojas fez agora uma nova despedida, só que dos seus companheiros, dos seus amigos. Ele teve ainda ontem na Colômbia, até postou uma foto ali falando que estava muito frio e tal, num lugar com uma vista de cima muito bonita, e ele postou uma foto aí dos seus companheiros falando que no ano que vem eles voltam a se encontrar, né? Daqui um ano, porque ele vai passar um ano fora da Colômbia. Inclusive está confirmado, o jogador viaja para o Brasil na tarde desta quarta-feira e deve estar se incorporando ao grupo do Vasco já no treinamento de quinta-feira na parte da manhã, tá bom? Então o Johan Gomes é o mais novo, Johan Rojas, desculpa, é o nosso mais novo reforço, se despediu também dos seus amigos ali e familiares, beleza? Caminhando para a reta final, faltou falar do Arias. Antes de eu viajar, eu fiz algumas postagens aqui e cheguei a fazer um breve comentário sobre o Arias, e o Arias deu uma entrevista. Nossa, mano, ele é fenômeno, cobre Premier League, referência, teve no Charla recentemente. Gosto muito do trabalho dele, inclusive ele é torcedor do Fluminense. Me deu um branco agora, perdão. Quem puder me lembra, deixa aqui embaixo nos comentários. Ele entrevistou o John Arias, ele cobre Premier League, né? E foi perguntado sobre essas especulações do Arias voltar ao Brasil. E o Arias deixou claro que nesse momento a cabeça dele tá focada no Wolverhampton, mas caso retorne ao Brasil, a preferência sempre será o Fluminense. Eu tinha comentado um pouco disso para vocês, acho meio... ele saiu um pouco meio conturbado ali com o Mário Bittencourt, mas eu acho muito pouco provável, caso o Fluminense de fato queira o jogador, que ele não vista tricolor para a temporada 2026. O Fluminense está vindo forte no mercado aí, está indo atrás de grandes nomes. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Eu vou deixar com vocês aí o trechinho e já volto. Preguntar-te ya de tu futuro, porque en Brasil se habla de Fluminense, se habla de Flamengo, se habla de Palmeiras, se habla de todo. ¿Qué está pasando contigo? No, yo creo que lo dije, es normal ese tipo de cosas, y yo creo que un poco de mi respuesta pasada va relacionado con eso. Sabemos que la temporada ha sido difícil, que no hemos estado a la altura, y claramente que se viene una Copa del Mundo. Yo soy un jugador de la selección, que quiero estar siempre en forma, que quiero estar ahí, que mi sueño es estar en la Copa. Entonces siempre se tiene ese tipo de rumores. Claramente que la gente sabe el amor y el cariño que yo le tengo a Fluminense, que es mi casa en Brasil, así que de momento estoy acá en Wolverhampton, estoy concentrado con lo que es Wolverhampton. Y bueno, ahorita se viene una ventana de transferencia interesante, que claramente que no soy yo la persona que decide el futuro, lo dejo en manos de Dios, pero claramente que para mí es un halago que se me recuerde de buena manera en Brasil. Si algún día vuelve a Brasil, ¿la preferencia es Fluminense o es algo más profesional que eso? No, siempre es Fluminense. Ellos saben, yo creo que hay un montón de videos donde está mi cara, donde dice que mi preferencia es Fluminense. Fluminense es un club que tengo cariño, que mi familia tiene un cariño, que lo consideramos nuestra casa, pero claramente que no depende solo de mí, claro. También depende de la parte de Fluminense, también del club. Entonces, como te digo, mi momento está aquí, mi presente está aquí. Mi cariño por ellos también está. Entonces, bueno, yo soy muy profesional. Primero me debo al club en el cual estoy, como te digo. Estoy 100% enfocado en hacer las cosas bien aquí, en hacerlo mejor. Porque sé el jugador que soy y lo que puedo aportar.
pero bueno, ya veremos qué quede para Dios. Muchas gracias, ¿sí? Listo. Suerte. Gracias, Fred. Obrigado. Ufa, tinha me dado um branco, mas eu lembrei. É o Fred Caldeira, baita jornalista, brilhante, torcedor do Fluminense. Aproveitou preocupado ali para onde o Arias vai. Fez essa pergunta já também. Mas o Arias disse aí que pelo menos por hora aí deve seguir no Volver, mas se voltar ao Brasil a preferência é o Fluminense. Não esperava nada de diferente da parte dele não. Beleza? Para finalizar, o nosso Juninho Potencial tem novo clube. Jogou a última temporada no Criciúma, já tinha passado pelo Goiás, quando saiu do Vasco foi pro Orlando City e agora é reforço do Novo Horizontino. O clube joga a Copa do Brasil, joga também a nova e recém-criada Copa Sul-Sudeste, vai jogar aí a Copa do Brasil, o Brasileiro Série B e o Paulistão, tá bom? Então o Juninho Potencial, aos seus 24 para 25 anos, é o novo reforço do Novo Horizontino, beleza? Então é isso, galera, assim nós vamos fechando com vocês a nossa segunda e última edição, pintando alguma novidade, eu volto lá no finalzinho da noite, ali entre 10 e 11 horas da noite, para trazer a terceira e última do dia. Por hora, essas são as notícias de momento que eu tenho para trazer para vocês, ó. Beijo no seu coração, saudações vascaínas, tamo junto, valeu, fui, é nóis. Alô, molecada, pô, perder pro Guanabara não dá, né? Pô, vai rolar as piadas e zoação aí. Tamo junto, eu ia falar um negócio que me deixa falar. Valeu.